Irmãos, vamos ler a nossa palavra que o Senhor deixou para nós, amados. Essa palavra gloriosa, amados. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu vou pedir para Kathleen, pega água para mim ver, por favor. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de João, capítulo 11, ele é bastante conhecido, na verdade, toda a Bíblia, amados. É uma bênção sobre a vida dos crentes. Só que às vezes nós passamos por cima de algumas coisas e não deveríamos passar, amados. Nós deveríamos parar e analisar e meditar, né? Hoje nós louvamos aqui o grandão da Galileia. Irmãos, ele fez tanta coisa, amados, e ele continua fazendo, amados, para a honra e glória do Senhor. Só que assim ele faz mediante aquilo que nós cremos no Senhor. Você sabia disso, irmãos? Irmãos, às vezes nós andamos, e agora nós decidimos a não crer no Senhor. Por meio da nossa atitude, por meio, de repente, de não dobrar o joelho e não falar com Deus. Por meio de cultuar a Deus, amados. Quantos deixam de cultuar a Deus, né, e de repente acham que está fazendo uma grande coisa? Puxa, não, tem que cuidar um pouquinho de mim e tal. Só que nessa condição, irmãos, leva a pessoa a desacreditar, irmãos, de Deus, amados. Porque se o Senhor é verdadeiro, amados, se o Senhor ele nos alegra, se o Senhor nos fortalece, irmão, lembra do seu relacionamento de namorado, irmãos. Né? Puxa, você estava ali namorando, você lembra que queria todo o tempo estar com a pessoa? Né? Você olhava a pessoa de longe e já sorria, olha, puxa, ela está vindo, ele está vindo, né? De repente ficava ali mó tempo com a pessoa e depois, na hora de ir embora, passa, você dá tchau. Não, dá tchau você. Não, você dá tchau. Não, dá tchau você. E não queria, amados, deixar. Daí o Senhor, ele vem e fala para nós, amados, que ele é bom, né? Que ele nos supre, que ele nos abençoa, que ele nos guarda. Só que quando menos espera, irmãos, nós deixamos, amados, de louvar ao Senhor, sabe, por birra, alguma coisinha e tal. E Ele está de braços abertos, irmãos, para nos abençoar, para nos trazer de volta. Eu falei para os irmãos que uma condição que se tem na nossa vida é o que passou, já passou, não volta mais atrás. Quantas coisas que a gente queria que voltasse e não volta, amados, já foi. De repente você tinha 18, 15, 12 anos, né? De repente até menos, 6. Tem gente que lembra as coisas que aconteceu quando tinha 6 anos e era tão bom. Puxa, aquele lugar é tão... Acabou, amados, não volta mais. Irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus, Ele te renova, irmãos. Ele faz melhor do que era antes, para a honra e glória do Senhor. Quantos de nós chegamos no Senhor, experimentamos que Ele é bom, sabe? Foi bacana. Daí agora fica naquela. Daí o Senhor vem e renova, amados, né? A Bíblia diz que Deus, ele levanta. Irmãos, não importa o quão andou na presença do Senhor, o quanto foi homem de Deus ou mulher de Deus, que caiu, que errou. Irmãos, não importa, amados. O Senhor, ele levanta, e quando o Senhor levanta, ele restaura, ele enche do Espírito dele e faz de novo brotar, irmãos, o amor do princípio, sabe? Aquele que quer estar ali sempre junto. E o Senhor ainda vem falar que a glória da segunda casa ela é maior do que a da primeira, amados. Olha que condição que se tem sobre a vida daqueles que têm preferido o Senhor. Então prefira o Senhor. Sabe, em tempo e fora de tempo, louva o Senhor, vem estar junto. Eu sei que tem muitas coisas que se levantam às vezes, amados, principalmente no meio do povo, mas uma coisa que se tem em Deus é que Ele vai chegar de repente em mim ou em você e vai falar assim, o que eu te fiz? E aí, amados, o que a gente vai falar? Quando Ele falar isso para nós, o que eu te fiz? Porque a gente vai ficar falando, puxa, Senhor, foi assim, foi difícil, uma situação difícil que eu passei na minha vida, né? Pastor Manuel sabe o que é, alguns irmãos. Eu peguei e falei para o Senhor, Senhor, quando chegar naquele dia, eu vou perguntar para o Senhor, né? Por que o Senhor me abandonou? Deixa, quando eu chegar lá, eu vou perguntar, eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor. Irmãos, não deu outra, amados. O Senhor se faz presente e fala assim, eu não te deixei, não. Eu estou contigo. Eu falei, amém. Então, se o Senhor não me deixou, então eu vou passar aqui no meio da prova, adorando a Deus, e vamos ver como que vai ser lá na frente. Daí o Senhor me restaurou, amados. Irmãos, não importa, amados, o quão caiu, o quão se machucou, o Senhor restaura sim para a glória do nome dele. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos ler a Bíblia? Lá em Mateus, capítulo 11. Vamos ler a Bíblia.
que diz assim, ó: havendo, pois, terminado de instruir os 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar na cidade da Galileia. E nós louvamos, né, o grandão da Galileia, né? O Senhor atuante, amados. Olha aí, ó. Vamos lá. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha aí, amados, que condição, amados. Esses homens, eles chegam na presença de Jesus Cristo, e é claro que Jesus Cristo, ele podia falar um monte de coisa, né? Irmãos, mas eles já vinham, amados, ouvindo o que havia acontecido, amados. Então, quando ele está lá, diante do Senhor, o Senhor fala assim, ó, fala para o João, né? O que vocês têm visto, o que vocês estão ouvindo e o que está acontecendo, amados. Ô, irmão, quando nós, amados, olhamos para essa condição, amados, do que está acontecendo, o que nós ouvimos, irmãos, e o que aconteceu, amados. Irmãos, é para gerar em nós, amados, fé, amados, convicção, amados. Para a honra e glória do Senhor, eu posso apontar, irmãos, todos os irmãos aqui, ó, o que eu ouvi. Irmãos, eu testifiquei que aconteceu na sua vida, amados. Irmãos, e do mesmo jeito, os irmãos também podem, irmãos, dizer, sabe, o que viu, ouviu e o que tem, irmãos, acontecido sobre a minha vida, amados. Então é notório para a honra e glória do Senhor o que é aquilo que o Senhor tem feito sobre nós. E tem que gerar em nós, irmãos, isso, fé, irmãos, esperança, convicção de que o Senhor, ele vai fazer, amados. Por quê? Porque ele fez na vida do presbítero, amados. Olha aí, amados. Ele fez na vida do pastor Fernando, do irmão Manuel. Irmãos, ele fez na sua vida, amados. E se ele fez na sua vida, ele fez na minha, isso gerou que o Senhor realmente ele faz. Opa, eu cheguei nele e eu vi ele atuando, o Senhor atua. Então, se ele faz na vida do irmão e agora ele não está fazendo sobre a minha, ele não está fazendo por quê? Irmãos, o erro, amados, ele vai estar em mim, amados, vai estar nos irmãos. Semana passada, como eu falei para os irmãos daquela angústia, sabe o que aconteceu? Que eu fiquei glorificando a Deus, eu falei, sinto muito, eu estou na mão do Senhor, então que assim seja. Irmãos, na quinta-feira, amados, eu estava todo destruído, amados, dolorido, sabe? Daí eu peguei nessa palavra aqui que nós estamos lendo em Mateus, capítulo 11, lá no final dela, se fala, irmãos, que o Senhor, ele dá descanso para vossas almas, irmãos. Daí eu falei, Senhor, se o Senhor dá descanso para as nossas almas, Senhor, eu estou com a alma tão cansada, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui todo quebrado. Eu tive até um sonho, amados, que o meu rim estava furado de tanta angústia que eu passei naquela semana. Daí eu falei, Senhor, eu estou cansado. E o que eu faço com isso, Senhor? Irmãos, daí não deu outra, amados, é joelho no chão e falar com Deus. Sabe o que o Senhor me levou, amados? A deitar no chão e fazer ali uma ginástica e tal. Daqui a pouco eu levantei renovado. Eu falei, Senhor, meu, como que era assim? Como assim, Senhor? Eu não estava todo quebrado. Irmãos, porque creu, amados, o Senhor fala assim, ó, faz isso. Você creu na palavra? Então faz isso. Pega a lama, deixa eu passar lama no seu olho, vai lá lavar que você vai enxergar. Com Jesus, amado, é assim, amados. Quando nós nos posicionamos, dobramos nossos joelhos e falamos com Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, Deus, ele fala assim, ó, faz isso que eu vou te abençoar. Pode ver, amados, na nossa história, irmãos, nas nossas trajetórias, sempre quando nós nos dispusemos a fazer alguma coisa para o Senhor entrou e prosperou, amados. Daí eu pergunto para você, qual é a dificuldade sua? Então faça alguma coisa para o Senhor que Ele vai te dar vitória, amados. Se de repente for para cultuar, para adorar o Senhor, se de repente for para abençoar o irmão, levar uma cesta básica, falar algo da parte de Deus, irmãos, faça, amados, porque o Senhor ele vai te dar vitória, igreja. Irmãos, e não quer dizer que se você fazer isso certinho, Deus vai te dar, não, quer dizer que quando você fazer aquilo que o Senhor colocar no teu coração, as portas do céu, amados, elas vão ser abertas e Deus vai derramar a vitória dele sobre a tua vida, amados.
Porque ele prometeu, amados. A Bíblia diz que ele sai ali fazendo bem ali na Galileia e eles não acreditam, não concordam, não aceitam, porque é muita coisa. Irmãos, eles começam, amados, a criticar os irmãos por aquilo que o Senhor fez, amados. Sobre a sua vida tem crítica? Irmãos, quantas críticas, amados? Você é crente mesmo? É? Ah, não sei. A irmã, será que é mesmo? Puxa, está acontecendo assim, assim. E a Bíblia diz, amados, que quando eu e você nos entregamos ao Senhor por meio da palavra dele, que vai levantar mesmo. Irmãos, mas não é só um, amados. A Bíblia fala que o inferno se levanta, vem tudo quanto é demônio para querer te derrubar. E a impressão que se tem até que eles conseguem. Leva no leito, daí uns olhariam e falam assim, olha lá, é pecado, olha lá, ó, tá caído, olha lá, Deus está cobrando. É nada, amado, você pode adorar a Deus lá, Senhor, eu estou aqui, ó, Senhor, me limpa, Senhor, eu vou te louvar onde eu estou, Senhor. Irmãos, e Deus restaura, amados, para a glória do nome dele, irmãos. Porque Deus, ele pagou um grande preço por você, irmão. Ô irmã, por você, amado, o Senhor pagou um grande preço. Daí eu vou acusar, ô presbítero, não, você precisa, sabe, você está errado. Ô presbítero, assim, irmãos, a palavra de Deus, amados, se ela não tiver poder sobre a vida do servo do Senhor, para consertar, irmãos, será que é eu, ô presbítero? Eu tenho que ser homem de Deus, amado. Irmã, você tem que ser mulher de Deus por meio da palavra de Deus. Chamar até o pastor Manuel Bonício, o pastor, vem aqui, vamos ali no irmão Leandro. Vamos dar ali uns conselhos. Sabe, chegar por meio da palavra de Deus, ó, varão, ó, tá vendo? Tá errado. Irmãos, e a palavra que bate, irmãos, ela também conserta, amados, para a honra e glória do Senhor. Daí vem sobre a sua vida, irmãos, a bênção, a vitória. Porque o Senhor diz que quando nós erramos e confessamos e chegamos a Ele e abandonamos o erro, a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele nos perdoa, amados. Ele nos traz de volta. Igreja, se os seus sonhos que não deu certo, frustrado, passou, irmãos, os sonhos de Deus para a sua vida, irmãos, eles estão de pé hoje, amados. E hoje você pode tomar posse daquilo que Deus ele prometeu sobre a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, cata esse seu passado, sabe? E deixa no passado, amados. E a partir de hoje, louva o Senhor em espírito e em verdade. Adora Ele, amados, porque Ele é santo para a honra e glória do Senhor. Vamos continuar, amados? O 5, não é isso? Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Por quê? Porque havia escândalo, amados. E quando o Senhor ele fala isso aqui lá para João, avisa isso para João. O João, amados, ele andou na presença do Senhor, estava tão bem, amados, andando na presença do Senhor, mas assim como você, amados, o João Batista, ele fala assim, puxa, será que é ele mesmo? É a mesma condição que se tem nós, amados. Só que quando ele ouve essa palavra, irmãos, daí isso leva o João a entender o que foi dito lá em Isaías 29, lá em Miqueias 3, o capítulo 1. O João entende isso lá, e ainda que ele esteja ali, amados, preste a ser decepado, amados, a sua cabeça, irmão, se tem conforto, amados. E por que, pastor, tem conforto? Como assim vai cortar a cabeça dele? Eu falo isso, amados, porque tem conforto sobre a sua vida quando você está na angústia, amados. E tudo aquilo que aconteceu sobre a vida dos servos do Senhor, amados, irmãos, hoje acontece sobre a sua vida. A diferença é que uns vai ficar, ai, não, Senhor. E outros vão ficar, não, eu estou aqui no Senhor, eu estou aqui descansando. Mas o irmão está gritando. Fala assim, então, não sei porque ele está gritando, eu estou descansando no Senhor. Irmãos, tem quem fala assim, Senhor, receba o meu espírito, Senhor. Eu estou aqui preparado para encontrar contigo. De nós, amados, quantos já falaram isso, amados? Por quê? Porque estava no Senhor, amados. E antes disso, não, ai. O servo do Senhor, ele fala, pergunta lá se é ele, mas depois, diante de tal declaração, remete ele, amados, lá em Isaías, quando fala que os cegos, eles viriam, os coxos andariam, amados. Ele fala assim, poxa, está acontecendo toda a minha caminhada,
que eu tive falando do amor de Deus, que ele viria, está se cumprindo na pessoa de Cristo, amados. Naquele homem ali, está se cumprindo para a honra e glória do Senhor. Continuar? O versículo 7. Enquanto saiu os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou então o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão no palácio reais. Mas afinal, o que foste ver? Um profeta? Daí o Senhor diz assim, ó, sim, eu vos afirmo, é mais do que um profeta. Sim, eu vos afirmo, é mais do que um profeta, amados. Ô, irmãos, mas daí, amados, olha aí, ó. Este é aquele a respeito de quem está escrito, eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. O Senhor fala para ele mesmo, amados. Que Deus tremendo. Ó, eu vou enviar aquele lá que ele vai preparar o caminho para mim passar. E essa condição estava sobre a vida, irmãos, do servo do Senhor João. Vamos lá. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino do céu, o irmão, ou irmã, agora é onde você entra, amados. Porque todas as coisas aconteceram até o profeta, irmão, João, irmãos. Até o João, amados, aconteceu as coisas, tudo aquilo que tinha que acontecer, aconteceu até João. Depois, quando João anuncia, amados, ô irmão, agora entra você, irmão. O João anunciou até ali, o João, de repente, irmãos, ele não conseguiu, amados, nutrir ali uma relação bacana, irmãos, né? De amigo, de companheiro, de, sabe? Essa condição que se tem na vida de crente. De repente, o João não conseguiu nutrir isso, amados. Porque a caminhada dele acabava ali. Mas daí, amados, você entra na história, irmãos. Oh, glória a Deus. Desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. E o que usa de violência se apodera dela. Irmãos, eu vou voltar no 11 de novo, tá bom? 11. Com toda certeza vos afirmo, entre nascido de mulher, não se levantou ninguém maior do que o João, o Batista. Entretanto, o menor no reino do céu é o maior do que ele. A irmã Maria, quantas vezes a irmã Maria fala assim, eu sou menor, né, irmã? Oh, meu Deus. Ô, irmão, e você? Você, de repente, você é o maior? Será que você é o maior, irmãos? Porque a Bíblia fala assim, ó, que o menor no reino, naquilo que Jesus Cristo ele estava fazendo ali, amados. Essa que chegou aos pés do Senhor e lavou os pés do Senhor ali com as suas lágrimas. De repente o Senhor olha para ela e fala assim, olha aqui, ó, a menor aqui, ó. Irmãos, a Bíblia diz que você, amado, você, amada, você pode ser o maior, amados. Para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor, ele sonda. O Senhor, ele sonda, amados, e quando ele sonda, ele extrai, irmãos, o melhor, amados. Daqueles sinceros, daqueles, amados, que não têm negado a palavra. Daqueles que têm andado, amado, louvando ao Senhor e bendizendo ao nome do Senhor, amados. Daquele que lá no lar coloca louvor e adora a Deus, amados. Ô irmão, o Senhor encontra isso em você, irmã. Ô irmão, o Senhor encontra isso em você, amados. O Senhor fala que você é um menor, amados. E nessa de menor ele fala assim, ó, você está na frente do João aqui, ó, de acordo com a minha palavra. Irmãos, o servo do Senhor foi uma bênção, amados. E para a honra e glória do Senhor, esse eu quero ver ele, amados. Eu quero ver esse aqui, eu quero ver a minha mãe. E falar, ô João, o Senhor falou uma coisa, eu não entendi, mas agora explica aí o que o Senhor falou. Vamos conversar sobre isso daí. Ele vai falar assim, ó, eu não conhecia, de repente eu não nutri. Mas se eu tivesse nutrido, Anderson, você ia ver se eu também não ia ser o menor.
Nós ia estar ali, ó, aparelhado. Irmãos, o Senhor nos deu esse privilégio, amados, de tomar posse, amados, do reino. E o Senhor vem falando que esse reino, irmãos, ele é tomado à força. Ô igreja, não perca, irmãos, a tua bênção, amados. Tome a força. Mas como, pastor, irmão? Ora, consagra, louva ao Senhor. Vem aqui, fala desse amor de Deus. Pregue em tempo, em fora de tempo. Pregue para sua filha, para o seu filho, para os seus amigos, parentes. Fala do amor de Deus, amados. Durma na presença do Senhor e acorde também adorando a Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória, glórias a ti. Então o Senhor diz assim, ó, desde esse dia, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, irmãos, à força. E os que usam de violência se apoderam dele para a honra e glória do Senhor. Porque todos os profetas, a lei, profetizaram até João, amados. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aleluia. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Mas quem hei de comparar esta geração? São como crianças que sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançais. Entoamos lamentações fúnebres e não planteais. Assim veio João que jejuava e não bebia vinho e diz, este tem demônio. Então chega o filho do homem comendo e bebendo e diz, eis aí um glutão, um beberrão de vinho. Amigo de publicanos e pecadores, todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Então o pessoal, amados, eles estavam ali reunidos, irmãos, falando mal, amados, entendeu? Falando mal de Jesus, falando mal do milagre. Ou será que é mesmo? Até o seu milagre, irmãos, ele é questionado sobre a vida daqueles que querem ter o mal, amados. Sobre a vida daqueles que não crê no teu Deus como você crê. E fica ali, ó, menosprezando o seu milagre. Mas em nome de Jesus Cristo, ainda que o seu milagre ele seja um prato de comida, amados. Onde você esteve andando ali, você pensou que, puxa, Senhor, hoje vai ser difícil. Quando você menos espera ver aquela condição. Ou veio, ou foi um carro, ou foi a casa. Irmãos, o seu milagre, amados, ele é muito importante para a honra e glória do Senhor. Então os pessoal desfazia ali das coisas que estavam acontecendo, mas o Senhor diz assim, ai daquele que tem a benção, né? Tem a vitória na mão e prefere ignorar, deixar passar. Irmãos, por isso que nós temos que agradecer ao Senhor, amados. Ver as coisas que aconteceu, eu falei para os irmãos do meu testemunho, estava ruim sim, fisicamente. Mas, irmãos, a minha vida, amados, está nas mãos do Senhor, amados. E falar a verdade, irmãos, pouco importa, amados. Que o adversário ele lança, em nome de Jesus Cristo, eu estou para adorar o Senhor, amados. Toma posse, irmãos, dessa benção. O adversário ele já vai lançar mesmo. Daí você vai deixar de adorar? Não, amados. Adore ao Senhor, vai levantar, que se levante. E em nome de Jesus Cristo, ó, onde o pecado abundou, a graça de Deus, ela superabundou. Então se levanta dois, irmãos, demônios para te atormentar, em nome de Jesus, que vem a legião de anjos, irmãos, para te abençoar, amados. O adversário ele tira no lado, irmãos, que vem irmãos, do outro lado, irmãos, centenas, amados, para te abençoar. Toma posse da bênção em nome de Jesus Cristo, amados. Vamos continuar. Então começou Jesus a demonstrar severamente as cidades das quais realizava numerosos feitos e prodígios, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba, porque seus milagres que entre vós foram realizados, tivesse sido feito em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestido de roupas de saco e cobrido de cinza. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E esse Tiro e Sidom não pode ser você, amados. Tá bom? Não deixe que
que a sua bênção, ela fica escondida, aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida, irmãos, ela fica escondido. Isso vem a fazer com que você seja um ingrato, um profano. Não, amados. Aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida, irmãos, começa a analisar todas as coisas que o Senhor fez. A Bíblia fala assim, ó, que quando, ou por meio de um louvor, né, que quando nós começamos a contar as nossas bênçãos, a gente vê quanto o Senhor já fez. Lembra? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebida da divina mão. Daí fala assim, vem dizê-las todas de uma vez, e terá surpresa enquanto Deus já fez. Então o Senhor fez tanto por você, amados. Oh, irmãos, Deus curou de câncer ali, amados. Ó, essa menina, ela não podia, amados, estar aqui pelo adversário. Não era para estar, irmãos. Irmão Laércio está ali, ó, a irmã Miriam sabe, né, irmã? Quantas coisas, amados, né? A Silvana passou, sabe, no estreito, no perrengue, e não sabia nem se era aquilo que Deus tinha preparado, quando o Senhor falou, não, eu preparei. É, Senhor, mas Senhor, assim, meu Deus, e aí, quando vai ver, foi sim, amados, o Senhor preparou, depois o Senhor mostrou tudo aquilo, amados, né? Que o Senhor havia falado, com a irmã Jacira, com a irmã Miriam, irmãos, com todos nós, amados, não foi diferente. Comigo, irmãos, eu tenho tanta bênção, amados, para contar, sabe? Se eu for levar um culto para falar daquilo que o Senhor falou, eu teria que fazer esse culto rápido, amados, porque não ia dar para me contar toda a bênção. E com todos nós, amados, foi assim, o Senhor, irmãos, Ele nos abençoou. O Senhor ouviu a Kathleen, amados. De repente, não é nem tal, tem tanta coisa para fazer. Ela falou, Senhor, meu pai está assim, Senhor. Traga ele. Agora. Daí eu vou e abro a porta e entro, amados. Daí eu falo assim, pai, acabei de falar com o Senhor, com alegria, sabe? Eu acabei de falar com o Senhor abriu a porta. Irmãos, porque é providência, irmãos, na hora da angústia, amados. E assim, ó, providência presente, socorro presente. Irmãos, o socorro rápido, amados. Por quê? Porque senão vai morrer, tem que ser rápido. Daí o Senhor, Ele vem rápido e te abençoa para a honra e glória do Senhor. Então nós temos tanta coisa, amados. Vamos avançar? Vamos ler os últimos 2 versículos, nem sei que hora que era. Vamos avançar, amados? Ó, o 29 e o 30. O 28, amados, desculpa, o 28, o 29 e o 30, tá bom? Que é bastante conhecido, amados. Que diz assim, ó, o Senhor dizendo, ó, vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. E essa condição de ir ao Senhor, irmãos, e levar ao Senhor as nossas cargas pesadas, irmãos, não é só quando nós aceitamos a Jesus Cristo, não, amados. Isso é hoje, amados. Eu falei para os irmãos da quinta-feira, eu falei para o Senhor, eu estou cansado. Daí eu falei assim, então vem falar comigo. Daí eu falei assim, amém, Senhor. E falando com Deus, irmãos, saiu aquela canseira, amados. Ah, pastor, mas é canseira só física. Então, é física sim, irmãos. E é na alma, é no espírito, não importa, amados. O Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle, amados. E quando o Senhor falou que nós podíamos crer naquilo que o Senhor fala, irmãos, então eu tomo posse. E em nome de Jesus Cristo, a cura, ela está no meio, irmãos, das promessas, irmãos, que tem sobre a vida de crente, amados. Ou sobre a vida daquele que nem é crente, mas deu crédito, amados. Porque muitos, irmãos, naquele dia, irmãos, estarão lá diante do Senhor, porque é dia de surpresa, amados. Eles creram. Quantos, amados, não têm compromisso com o Senhor e eles creem, irmãos, e são curados, e eles saem falando assim, eu fui lá na igreja de crente, e eu fui abençoado, eu fui curado. Então, se eles tomam posse dessa bênção, amados, eu também vou tomar posse, amados. Eu vou crer no Senhor. Senhor, hoje a minha canseira é na coluna mesmo, Senhor, está aqui, ó. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, atua aqui. E o Senhor, Ele vem, amados. Amados, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos crer nessa palavra, porque é a palavra de Deus, irmãos. Não é a palavra do pastor, uma palavra de alta ajuda, não, amados. É a palavra de ajuda do alto, do próprio Deus, para todos aqueles que confiam, amados. Em nome de Jesus Cristo. Então o Senhor diz para você, ó, vem a mim. Todos que estáis cansados e carregados de suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós
a minha carga e aprendei de mim, porque eu sou amável, humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Então tem de eu ser abençoado aqui, irmãos. E essa condição de eu ser abençoado aqui, ela ser projetada sobre aquilo que Deus ele tem preparado para a vida, irmãos, daqueles que crêem no Senhor, amados. É falado que tem coisa, irmãos, preparada, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. Irmãos, então eu vou me projetar isso por meio da palavra de Deus, amados. Em nome de Jesus Cristo. Daí o Senhor diz assim, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amados, toma posse, amados, dessa bênção, amados, dessa palavra. O Senhor tem prometido bênção sobre as suas vidas. Adolescente, o Senhor tem prometido bênção sobre a vida de vocês. Quando o Senhor fala sobre a vida dos seus pais, vocês também estão incluídos na bênção. Irmãos, e quando nós tomamos posse, amados, da bênção daquilo que o Senhor falou, irmãos, a Bíblia fala assim que a geração também segue, amados. Quando nós olhamos pela geração de Abraão, irmãos, as famílias da terra elas foram abençoadas porque o Abraão, ele creu, amados. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje você envolva com o Senhor. Então se envolva mais com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixa que Ele faça, amados. Seja guiado pelo Senhor e você vai ver que vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus.